Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula do módulo 3 do nosso curso TST Empreendedor. No final da aula passada, nós falamos sobre a escolha de um produto, um serviço que pode ser utilizado como porta de entrada para trabalhar nas empresas da sua região. Só que é óbvio que a gente não vai trabalhar com um serviço só ao longo de toda a nossa carreira na área de consultoria. Esse produto vai servir justamente como porta de entrada. E nessa aula a gente vai falar como nós vamos utilizar essa porta de entrada para oferecer os outros serviços que a gente pode oferecer na nossa consultoria. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Fica comigo! Então, pessoal, o que acontece? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu sempre faço algumas analogias, que é o seguinte: não se pede um café na primeira visita. Quando uma pessoa te convida para ir na casa dela, você não entra já e, vê o café aí, vê o café aí. Ninguém faz isso, né? Não é de bom tom, não pega bem e você não fica bem visto pela pessoa que te convidou. Qual é a analogia? O que isso tem a ver com a nossa situação na segurança do trabalho? Também não é de bom tom quando você vai a uma empresa, você sair metralhando e oferecendo uma série de serviços. Ou seja, pedir um café nada mais é do que sair oferecendo tudo que você tem para oferecer. Então, normalmente, quando você vai na casa de alguém, ou você espera a pessoa te oferecer o café, ou então você fica dando aquela observada, você está na sala, dá uma olhadinha pela brechinha na porta, na cozinha, vê que tem uma cafeteira lá, vê que tem uma cafeteira elétrica, o café está passando, e aí quando a pessoa te dá uma abertura, aí você pede um café. É justamente isso que a gente vai falar nessa aula. Qual é o momento de pedir o café? Em que momento eu vou oferecer outros serviços que a minha empresa pode oferecer? A questão é o seguinte: muitas vezes você vai numa empresa, numa reunião para tratar de um determinado assunto. Por exemplo, você foi chamado numa empresa para uma reunião sobre treinamento de CIPA. A empresa precisa de alguém para ministrar esse treinamento e ela te convidou lá para você conhecer a empresa, as dependências e conversarem sobre um treinamento de CIPA. Aí você chega lá, começa a fazer suas observações e vai oferecendo um monte de coisa. Olha só, além do treinamento de CIPA, a gente também pode fazer o trabalho em altura aqui, tem espaço confinado. Vamos fazer um treinamento de NR10 e tal. Isso não é de bom tom, não é bem visto. Por quê? Porque você foi lá para um objetivo, que é atender uma necessidade da empresa. Naquele momento seria o treinamento de CIPA. Então, quando que você vai oferecer os outros serviços que você tem? Aguardando e esperando a empresa te sinalizar que ela pode ter outras necessidades, tá? Então, normalmente eu falo, não se pede um café na primeira visita, ou seja, naquele momento você está lá para outra coisa. Não é bom você sair oferecendo uma série de outros serviços. Principalmente por quê? Porque você pode não saber quais são as necessidades daquela empresa. Então não adianta você oferecer um treinamento de trabalho em altura, espaço confinado, NR10, NR6, uma série de outras coisas, se você não sabe se eles têm essa necessidade, se já tem alguém que atenda a eles caso haja essa necessidade. Então por isso que é bom esperar um pouquinho e aguardar a empresa te sinalizar, certo? Então, na realidade, você precisa identificar que a empresa tem aquela necessidade. A partir desse momento, você guarda aquela informação e espera a empresa sinalizar que ela pode vir a buscar os seus serviços para aquelas necessidades. Senão você oferece uma coisa que a empresa não precisa. Dia desse eu estava em casa aqui e tocou lá na frente, eu moro em casa, e aí um rapaz tocou lá na frente, eu fui atender, ele tinha um carro daqueles com caçamba, né? E me oferecendo produtos para manutenção e limpeza de piscina. Nem piscina eu tenho. Então, esse cara pediu café na primeira visita. Ou seja, ele quis me oferecer alguma coisa que eu não tenho uma necessidade da compra. Por isso que é importante aguardar a empresa sinalizar quais são as reais necessidades dela. Por quê? Porque senão você vira um vendedor chato
que só quer vender o seu produto. Não seja o vendedor chato que só quer vender o seu produto. Por quê? Porque você passa a ser visto como um consultor que não está interessado em atender as necessidades da empresa. Você está interessado em vender o seu produto e colocar grana no bolso. Você vai colocar grana uma vez, depois não vai colocar mais. A grana, gente, na área de consultoria, na nossa área, ela é consequência de um trabalho bem feito. Um trabalho feito com ética, um trabalho feito com transparência e honestidade. A gente vem batendo nessa tecla da ética, transparência e honestidade porque realmente são características imprescindíveis para a gente conseguir uma longevidade na nossa área de atuação. Então, ser o vendedor chato é péssimo, péssimo, péssimo. Já recebeu todo mundo, a maioria das pessoas, né? Todo mundo não, todo mundo é muita gente. A maioria das pessoas já recebeu uma ligaçãozinha de telemarketing oferecendo alguma coisa, né? Eu com frequência recebo, porque o meu plano de telefone é pós-pago, então ele já identifica que eu sou um cliente que eu vou pagar uma conta. E aí, volta e meia, eu recebo uma ligação de gente me oferecendo coisas absurdas. Um dia desse, o camarada me ligou, me oferecendo um plano, obviamente mais caro do que o meu, em que eu teria ligações ilimitadas para todos os números do Brasil. Ou seja, ele nem perguntou qual era o meu perfil de uso. Ele nem sabe se eu preciso ligar para tanta gente assim e passar tanto tempo no telefone para me fazer uma oferta dessa. E foi justamente essa a resposta que eu dei. Falei, meu amigo, o meu plano é de 500 minutos e nem 300 eu gasto. Para que eu vou querer um plano ilimitado? Ou seja, ele, nesse caso, foi o vendedor chato que está me oferecendo algo que eu não tenho necessidade. Na nossa área, segurança do trabalho, vai funcionar exatamente dessa forma. Se você não sabe qual é a necessidade do seu cliente, não ofereça ainda, não pede o café. Espera a reunião, vai conversar, por exemplo, que eu dei no início da aula, sobre o treinamento de CIPA e aguarda para ver se vão existir outras possibilidades, tá? Conforme essas conversas forem acontecendo, conforme você for voltando na empresa, deu o treinamento de CIPA, aí você pode fazer o que eu chamo de pedir o café com ética. O que seria pedir o café com ética? É você ofertar outros serviços que você tem, porém com ética, transparência e honestidade. Nada além do que a empresa necessita, ok? Foco no foco do cliente. Então, se eu fui fazer o treinamento de CIPA e aí eu identifiquei que eles trabalham lá com trabalho em altura, trabalho com eletricidade, alguma coisa nesse sentido, eu já sei que a empresa pode precisar daqueles outros treinamentos, de outros serviços que eu posso oferecer. E aí, nesse momento, eu posso pedir o café. Já criei um relacionamento, já não é a minha primeira visita, eu posso pedir o café, porém, com ética, né? Com honestidade. Ou seja, se eu vi que eles precisam de um treinamento de trabalho em altura, eu não vou oferecer NR35, com NR10, com NR6. Oferece apenas o que a empresa necessita, o que você identificou que ela precisa. Isso seria pedir o café com ética, ou seja, oferecer um outro serviço que você tem na sua consultoria, porém de forma a atender o objetivo do seu cliente, de forma a atingir o foco dele. Então, uma outra situação vai ser a quantidade de serviços que eu tenho para oferecer. E esse ponto especificamente está diretamente ligado à qualidade e à importância das parcerias que a gente vai fazer. A gente já falou um pouco sobre parcerias em aulas passadas e agora chegou a hora da gente ver justamente o quão importantes são essas parcerias, como que eu posso fazer e para que elas vão servir. Se eu tenho uma parceria com o médico do trabalho, eu tenho uma gama X de produtos a oferecer. Se eu tenho parceria com um médico do trabalho, com um engenheiro de segurança, com um bombeiro civil, com um ergonomista, com um profissional da educação física, vocês estão entendendo? Se eu tenho uma equipe multidisciplinar que pode trabalhar junto comigo na minha empresa de consultoria, eu tenho uma gama de serviços muito maior a serem oferecidos. E é justamente sobre essas parcerias que a gente vai falar na próxima aula. Um grande abraço e falou!